Um lugar onde a Europa não termina e a Ásia está apenas começando. Onde cidades inteiras se escondem debaixo da terra, balões de ar quente flutuam sobre falésias e o mar muda do azul profundo para o turquesa. Isto é a Turquia, um país onde os impérios deixaram marcas na pedra e a natureza criou paisagens que parecem miragens. Aqui você pode acordar em um hotel dentro de uma caverna e, ao anoitecer, terminar cercado por colunas antigas. Inscreva-se no canal, porque esta viagem atravessa um país onde cada lugar muda completamente a sensação da jornada. Uma rota em que cada nova cena parece abrir a porta para um mundo totalmente diferente. A Turquia está localizada entre dois continentes. Uma parte pertence à Europa, a outra à Ásia. Entre elas passa o Bósforo, o estreito que divide os continentes e, ao mesmo tempo, os conecta. Por causa dessa posição, a Turquia sempre foi um ponto de encontro de civilizações. Por aqui passaram rotas comerciais. Impérios inteiros surgiram e desapareceram, e deixaram cidades, templos, fortalezas e até complexos subterrâneos inteiros. Aqui estiveram os hititas, os gregos, os romanos, Bizâncio, os otomanos. E cada época deixou sua própria camada de história. Mas a Turquia não é apenas passado. É um dos países mais diversos de toda a região. No oeste está a costa do Mar Egeu, com cidades brancas e baías escondidas. No sul, o Mediterrâneo e longas praias entre montanhas. No centro do país, os vales vulcânicos da Capadócia. E no leste, montanhas mais severas, lagos e ruínas antigas. Aqui, o clima muda tão rápido quanto a paisagem. Em um único dia, é possível ver mar, canyons, lagos salgados e montanhas cobertas de neve. A culinária turca também muda de região para região. Em alguns lugares, o destaque são os frutos do mar. Em outros, as especiarias e a carne. E em outros, os doces tradicionais preparados há séculos. A Turquia é cheia de contrastes. Megacidades caóticas convivem lado a lado com vilarejos onde quase nada mudou em centenas de anos. E é justamente por causa dessa diversidade que viajar pela Turquia muda constantemente a percepção do espaço. Como se cada nova região começasse uma história completamente diferente. A Capadócia é um daqueles lugares onde a natureza parece irreal, até mesmo para a Turquia. As formações rochosas têm formas tão estranhas que parecem cenários de um filme. Aqui não existem montanhas ou planícies comuns. No lugar delas, há vales, torres de pedra e rochas suaves moldadas pelo vento durante milhares de anos. Foi assim que surgiram as famosas chaminés de fada. Elas se erguem diretamente do solo e fazem a Capadócia parecer outro planeta. Mas as pessoas não apenas admiraram essa paisagem, aprenderam a viver dentro dela. Casas, igrejas e mosteiros foram escavados nas rochas. E, sob a terra, cidades inteiras foram construídas, onde milhares de pessoas podiam se esconder. Elas tinham poços de ventilação,
reservatórios, depósitos, cozinhas e passagens que podiam ser fechadas com portas de pedra. Não eram apenas esconderijos temporários. Eram sistemas subterrâneos completos onde as pessoas podiam permanecer por longos períodos sem voltar à superfície. Hoje, Goreme é considerada o centro da região, uma pequena cidade cercada por rochas, onde hotéis e terraços parecem literalmente integrados à pedra. E o momento mais famoso aqui é o amanhecer. Quando os balões começam a subir lentamente sobre os vales, a Capadócia parece um lugar onde a natureza e os seres humanos criaram juntos um enorme museu vivo. Aliás, se você gosta desses vídeos, não se esqueça de deixar o seu like. Eu agradeço muito. Pamukkale é um daqueles lugares que, à primeira vista, parecem cobertos de neve. Mas aqui, o branco não vem do gelo nem da neve. Vem da pedra. O nome Pamukkale significa castelo de algodão. E vista de longe, a encosta realmente parece macia, quase irreal. Aqui brotam fontes termais do chão. A água desce pelas encostas e deixa minerais pelo caminho. Com o tempo, esses minerais formaram os famosos terraços brancos de travertino que tornaram esse lugar conhecido no mundo inteiro. A água continua quente, mesmo quando o clima esfria, e o contraste entre a pedra branca e as piscinas turquesa faz a paisagem parecer quase artificial. Quando o sol começa a baixar, o branco fica ainda mais intenso, e a água reflete o céu como se os terraços brilhassem de dentro para fora. Pamukkale quase não tem formas agressivas. Tudo aqui parece suave e fluido. A água se move lentamente entre as piscinas e as encostas parecem se dissolver na luz. Aqui, a água não destrói a pedra, ela a transforma lentamente em luz. E é justamente por isso que esse lugar parece menos uma formação natural comum e mais uma paisagem que a natureza passou milhares de anos esculpindo à mão. Em Fethiye, o mar não é apenas parte da paisagem. Ele é o personagem principal. Não importa para onde a câmera aponte, os olhos sempre acabam voltando para a água. A costa tem aquele tom turquesa, que normalmente parece bonito demais para ser real. Especialmente em Ölüdeniz, uma pequena lagoa que se tornou uma das praias mais famosas da Turquia. O mar aqui quase sempre está calmo, e a água é tão transparente que os barcos parecem suspensos sobre o fundo.
Mas Fethiye não gira apenas em torno das praias. A região é cercada por montanhas que se erguem abruptamente acima da costa. E foi exatamente por isso que o parapente se tornou tão popular aqui. Do topo do Monte Babadá, as pessoas saltam diretamente em direção ao mar e passam vários minutos voando sobre lagoas, falésias e enseadas. Vista do alto, a costa parece completamente diferente. Pequenas ilhas, faixas estreitas de areia, áreas escuras de florestas de pinheiros e um mar que muda de cor o tempo inteiro dependendo da luz. Mas mesmo sem voar, Fethiye funciona de maneira muito simples. Aqui quase nada precisa ser explicado, porque este lugar não foi construído em torno de monumentos ou história, mas da sensação de espaço aberto, luz e mar, como se a paisagem tivesse sido feita para ser exageradamente bonita. Istambul não começa pelos monumentos. Ela começa pelo movimento. Pelos balsas atravessando o Bósforo, pelas gaivotas sobre a água, pelas vozes nos bazares e pelos minaretes visíveis de quase qualquer bairro. É a maior cidade da Turquia e a única do mundo localizada em 2 continentes ao mesmo tempo. Aqui, a Europa não termina com uma fronteira, mas com a água. O Bósforo divide a cidade em 2 partes, mas ao mesmo tempo a transforma em um único organismo. Durante séculos, Istambul foi o centro de impérios. Do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Otomano. E cada um deles deixou sua própria camada de arquitetura. Cúpulas e minaretes dominam o horizonte. Palácios ficam à beira da água. E os antigos bazares ainda parecem lugares onde o comércio nunca parou. Mas Istambul não é um museu. A cidade vive rápido demais para isso. Mesquitas históricas dividem espaço com bairros modernos. Pescadores lançam suas linhas debaixo das pontes e poucos minutos depois já começam áreas cheias de arranha-céus e vida noturna. E é justamente por causa dessa energia que Istambul não parece uma cidade que possa ser compreendida em uma única viagem. Éfeso parece uma cidade que nunca desapareceu completamente. Como se apenas tivessem removido as pessoas, o barulho e o tempo, mas deixado as ruas de pedra exatamente no lugar. Por aqui passaram comerciantes, políticos, marinheiros e peregrinos. Hoje, turistas caminham pelas mesmas ruas, mas a escala da cidade ainda é sentida de maneira quase física. Éfeso já foi uma das maiores cidades do Império Romano, um importante centro comercial e uma das cidades mais relevantes de todo o Mediterrâneo.
Hoje restam apenas ruínas, mas até elas conseguem mostrar a dimensão deste lugar. Ruas de mármore ainda atravessam a cidade. Fachadas antigas permanecem entre colunas. E o anfiteatro, que recebia dezenas de milhares de pessoas, continua parecendo gigantesco até hoje. O lugar mais famoso aqui é a Biblioteca de Celso. Sua fachada se tornou um dos símbolos da Turquia antiga. Milhares de pergaminhos eram guardados ali, e ela foi um dos principais centros de conhecimento da região. Mas o mais impressionante em Éfeso nem são os edifícios isolados, é a sensação de estar dentro de uma cidade que um dia esteve viva. Mesmo agora, Éfeso parece um lugar que apenas perdeu seus habitantes, mas nunca perdeu sua grandeza. E justamente por isso, ela não parece apenas um conjunto de ruínas, mas um fragmento congelado de um grande império. Göbekli Tepe mudou completamente a forma como entendemos o início da civilização, porque este lugar é mais antigo do que as pirâmides, e mais antigo do que Stonehenge. Foi justamente por isso que sua descoberta se tornou uma das mais importantes da arqueologia moderna. Ele tem mais de 11 mil anos. Naquela época, os seres humanos ainda não construíam cidades, não criavam impérios e nem sequer praticavam a agricultura da forma como entendemos hoje. Mesmo assim, foi aqui que gigantescas colunas de pedra já eram erguidas e complexos rituais sofisticados começavam a ser construídos. Em algumas pedras ainda é possível ver gravuras de animais, serpentes, pássaros, leões e símbolos cujo significado ainda permanece um mistério. O mais estranho é que Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado há milhares de anos. E foi justamente isso que permitiu sua preservação até os dias atuais. Hoje, o lugar parece silencioso, uma colina no meio de uma paisagem seca. Mas foi aqui que arqueólogos encontraram evidências de que sociedades complexas surgiram muito antes do que se imaginava. Em Antália, o mar aparece de repente. Depois de ruas movimentadas, bondes e bairros antigos, a cidade simplesmente termina em falésias sobre o Mediterrâneo. Este é um dos principais destinos turísticos da Turquia. Mas Antália já deixou de ser apenas uma cidade de praia há muito tempo. Aqui, bairros modernos se transformam gradualmente em Kaleiçi, a parte antiga da cidade. Ruas estreitas, casas otomanas, portões históricos e pequenos pátios criam a sensação de um ritmo completamente diferente. E ao longo da costa, as montanhas praticamente encostam na água. Por isso, Antália parece mais dramática e vertical do que a maioria dos destinos do Mediterrâneo.
E é exatamente aqui que fica mais fácil entender por que a costa turca é tão difícil de definir como uma coisa só. Porque Antalya é ao mesmo tempo uma grande cidade, um porto histórico e um destino turístico entre falésias e mar. Por sinal, se você gostar, apoie este vídeo com um like. É a forma mais simples de dizer que tudo isso não é em vão. Kaş vive em um ritmo mais tranquilo do que a maioria dos destinos turísticos desta costa. Aqui não existe a sensação de uma grande cidade. Há apenas mar, barcos, falésias e pequenas enseadas escondidas entre as rochas. A água ao redor de Kaş é tão transparente que as sombras dos barcos podem ser vistas no fundo do mar, e as enseadas parecem lugares escondidos de propósito do turismo em massa. Perto dali fica Kekova, um dos lugares marítimos mais interessantes da Turquia. Sob a água, repousam as ruínas de uma antiga cidade que afundou parcialmente depois de terremotos. Muros, escadas e fragmentos de edifícios ainda podem ser vistos diretamente dos barcos. E isso cria uma sensação estranha, como se a história não tivesse desaparecido, mas apenas afundado lentamente sob o mar. As rotas passam entre ilhas, baías silenciosas e costas rochosas. Kaş e Kekova não impressionam pela grandiosidade. Elas funcionam de outra maneira. Aqui, o mais importante é o silêncio, a água cristalina e a sensação de que o mar guarda muito mais do que revela à primeira vista. O Vale das Borboletas não começa pela praia. Ele começa pelo vazio. Pelo instante em que o chão termina sob os pés e lá embaixo entre as falésias surge uma estreita faixa de areia e um mar de cor quase irreal. Chegar aqui não é fácil, ou de barco ou por trilhas entre as rochas. E foi justamente isso que manteve este lugar mais selvagem do que outras partes da costa. Falésias quase verticais cercam toda a baía. Elas isolam o vale da maior parte do barulho e criam uma sensação de afastamento do resto do litoral. O nome Vale das Borboletas surgiu por causa das borboletas que antigamente viviam aqui em grande número, especialmente durante o verão. Mas o principal aqui não é a praia, nem mesmo o mar. É a sensação de que este lugar ainda não foi completamente domesticado. Aqui, a natureza não se adapta às pessoas. Na verdade, acontece o contrário.
As pessoas entram por alguns instantes em um espaço que ainda continua vivendo segundo as próprias regras. O Monte Nemrut é um pico onde rostos de pedra observam o nascer do sol há mais de 2.000 anos. As enormes cabeças repousam separadas de seus corpos, como se o tempo tivesse desmontado o monumento antigo peça por peça. E tudo isso parece ainda mais surreal ao amanhecer, quando a escuridão começa a desaparecer e gigantescas cabeças de deuses, águias e leões surgem lentamente da pedra. O complexo foi construído para o rei Antíoco I. Ele ordenou que sua própria tumba fosse erguida aqui e cercada por estátuas monumentais. Hoje, a maioria delas está destruída, mas é justamente isso que faz o Monte Nemrut parecer ainda mais misterioso. Ao redor, há quase apenas montanhas vazias, vento, pedra e um silêncio que parece fazer parte do próprio monumento. Quando o sol aparece no horizonte, os rostos de pedra não parecem mortos. Eles parecem apenas continuar esperando, não pelas pessoas, mas por mais um amanhecer. A costa do Mar Negro, na Turquia, parece completamente diferente do sul do país. Aqui há menos sol e menos praias abertas, mas muito mais florestas, neblina e montanhas que permanecem verdes quase o ano inteiro. Trabzon é a principal cidade desta região. Ela fica entre o mar e as montanhas e durante séculos foi um ponto importante nas rotas comerciais. Por aqui passaram mercadores, navios e culturas que conectavam o Mar Negro ao Cáucaso e à Anatólia. A cidade tem um caráter úmido e mais ao norte. A culinária é diferente, o ritmo também. E a sensação de Turquia muda completamente. E é justamente entre essas montanhas que se esconde o Mosteiro de Sumela. Ele foi construído diretamente na rocha, a centenas de metros acima do vale. E visto de longe, parece que o edifício está literalmente agarrado à montanha. O caminho até aqui atravessa uma floresta densa. E quanto mais alto se sobe, mais tudo desaparece na neblina. E quando Sumela finalmente surge entre as rochas, parece um lugar que as montanhas esconderam do mundo por séculos. Mardin não parece construída sobre uma colina. Parece deslizar lentamente por ela. As casas de pedra ficam tão próximas umas das outras que a cidade parece uma continuação natural da própria rocha. Tudo aqui foi construído com pedra de tom arenoso e, por isso, Mardin quase se mistura completamente à paisagem ao redor. A cidade olha em direção à Mesopotâmia. As planícies se estendem tão longe
que o horizonte quase desaparece na luz. Durante séculos, Mardin foi um lugar onde culturas, línguas e religiões se encontravam. Comunidades árabes, curdas, turcas e assírias viveram lado a lado aqui. E isso ainda pode ser sentido na arquitetura, na culinária e no próprio ritmo da cidade. As ruas estreitas passam entre casas antigas, arcos e pátios internos. E minaretes e campanários muitas vezes aparecem ao mesmo tempo no horizonte. Em Mardin, quase não existe pressa. A cidade parece viver mais devagar do que o mundo ao redor. E quando o sol começa a se pôr sobre as planícies da Mesopotâmia, Mardin parece um lugar que existe há muito mais tempo do que a maioria das fronteiras e países ao seu redor. No início, Ani parece apenas um conjunto de ruínas no meio de um planalto vazio. Mas aos poucos, fica claro que não são restos isolados de edifícios, e sim fragmentos de uma cidade inteira que já foi uma das mais importantes da região. Dezenas de milhares de pessoas viveram aqui. Ani foi a capital do Reino Armênio e uma das cidades mais ricas da região. Ela ficou conhecida como a Cidade das Mil e Uma Igrejas, por causa da enorme quantidade de templos, mosteiros e construções religiosas que existiam aqui. Hoje restam apenas ruínas, muros, arcos, igrejas sem teto. Fragmentos de edifícios que parecem ainda mais solitários no meio do planalto aberto. A fronteira com a Armênia passa logo ao lado, e isso dá ao lugar uma tensão ainda maior. Porque Ani não é apenas arqueologia, é a memória de uma cidade presa entre culturas, impérios e fronteiras. Quase não existem construções modernas ao redor. Apenas espaço, vento e ruínas que parecem grandes demais para tanto silêncio. Ani não deixa a sensação de uma cidade abandonada. Parece mais uma cidade que simplesmente deixou de produzir som. O Lago Van parece mais um mar interior do que um lago comum. A água se estende até o horizonte, enquanto montanhas enormes se erguem ao redor e tornam a paisagem ainda mais ampla e fria. Este é o maior lago da Turquia. Ele fica no leste do país, em meio a paisagens montanhosas. No centro dessas águas está a ilha de Akdamar, uma pequena ilha que ficou famosa por sua antiga igreja armênia. A igreja da Santa Cruz permanece quase sozinha no meio do lago. Suas paredes ainda preservam relevos de pedra com cenas bíblicas, animais e ornamentos vegetais.
só é possível chegar aqui de barco, e isso muda completamente a forma como o lugar é percebido. Enquanto a costa lentamente se afasta, a ilha parece surgir da água aos poucos. Pequena, silenciosa, cercada pelo azul do lago e pelas montanhas. A ilha é pequena. Ao redor, existem apenas água e montanhas. E justamente por isso, a antiga igreja de Akdamar parece ainda mais poderosa. Ela permanece separada de tudo, como se toda a sua história tivesse ficado isolada no meio do lago. Bodrum vive nas cores do verão. Casas brancas, janelas azuis, ruas estreitas e o mar sempre por perto. Este é um dos destinos mais famosos da costa do Mar Egeu. Mas Bodrum não se sustenta apenas pelas praias. Aqui existem marinas cheias de iates, cafés à beira-mar, ruas antigas de pedra e uma fortaleza que domina o porto. Há séculos, aqui existia Halicarnasso, a cidade conhecida por abrigar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Mausoléu de Halicarnasso. Hoje, Bodrum tem um ritmo completamente diferente. Ela está mais ligada ao mar, aos barcos, às noites à beira da água e à energia do verão que continua mesmo depois do pôr do sol. Durante o dia, a costa assume o protagonismo. À noite, são as marinas, os restaurantes e as luzes espalhadas pelas encostas que dominam a paisagem. Bodrum não tenta parecer monumental ou rígida. Sua força está em outro lugar, na facilidade com que história, mar e verão se misturam em um único lugar. Em Dalian, é difícil olhar para qualquer coisa além das falésias acima do rio, porque enormes tumbas lícias foram escavadas diretamente na rocha, e parece que elas ainda observam os barcos passando lá embaixo. Essas tumbas pertencem à antiga Lícia. Foram construídas no alto das rochas porque se acreditava que assim as almas ficariam mais próximas do céu. Elas não parecem sepulturas comuns. Parecem fachadas de templos esculpidas dentro da montanha. As colunas, entradas e detalhes de pedra ainda permanecem tão bem preservados que é difícil acreditar em quanto tempo passou. E abaixo delas corre o rio, calmo, largo, cercado por juncos e barcos que passam lentamente pelas rochas. Aqui, quase tudo gira em torno da água. Até a própria cidade parece se mover mais devagar, como se acompanhasse o ritmo da correnteza. As tumbas dominam completamente a paisagem. Sem elas, este seria apenas um trajeto tranquilo entre água e vegetação. Com elas, o lugar se transforma em uma passagem pela antiga Lícia. Em Patara, a praia não parece um lugar de férias.
ela se parece mais com uma fronteira, onde o mar, a areia e uma cidade antiga apagam lentamente uns aos outros. A areia se estende por quilômetros ao longo da costa, e o vento muda constantemente a forma das dunas. Esta é uma das praias mais longas da Turquia, e também uma das poucas onde a natureza ainda parece mais forte do que o turismo. Mas Patara não é apenas litoral. Perto dali, ficam as ruínas de uma antiga cidade lícia. No passado, Patara foi um porto importante e um dos principais centros da Lícia. Mercados funcionavam aqui, navios chegavam ao porto e rotas comerciais cruzavam a cidade. Hoje, colunas, arcos e um antigo teatro permanecem espalhados entre a areia e a vegetação. Parte da cidade desapareceu lentamente sob as dunas. E é justamente isso que faz Patara parecer tão silenciosa. Aqui, o mar, a areia e as ruínas não competem entre si. Pelo contrário, parecem ter se fundido lentamente em uma única paisagem onde a história já se tornou parte da própria natureza. Pérgamo não foi construída abaixo de tudo ao redor. Ela foi construída acima. A cidade se erguia no alto da colina, como se sua própria posição tivesse que demonstrar poder. No passado, este foi um dos principais centros do mundo helenístico. Uma cidade de ciência, cultura e autoridade. Aqui, existiu uma das bibliotecas mais famosas da antiguidade, capaz de rivalizar até mesmo com a Biblioteca de Alexandria. A parte mais conhecida de Pérgamo é a Acrópole. Ela se ergue muito acima do vale e ainda preserva uma forte sensação de grandiosidade. Especialmente o teatro. Ele foi construído diretamente em uma encosta extremamente íngreme e, por isso, parece quase vertical. Colunas, templos e restos de edifícios antigos se espalham ao longo do topo da montanha, como se a cidade descesse lentamente junto com o relevo. Ao redor, existem apenas espaço e silêncio. E justamente por isso, as ruínas de Pérgamo parecem diferentes. Não como fragmentos isolados do passado, mas como o topo de uma cidade gigantesca que um dia dominou toda a região. Troia foi primeiro uma lenda, e só depois se tornou um lugar arqueológico real. Segundo os antigos mitos gregos, foi aqui que aconteceu a Guerra de Troia. E foi daqui que surgiu a história do cavalo de Troia, que sobreviveu por milhares de anos. Durante muito tempo, acreditou-se que Troia existia apenas nos poemas de Homero. Mas as escavações arqueológicas provaram que a cidade realmente existiu. Hoje restam camadas de antigas muralhas, estradas e fundações.
E a característica mais incomum de Troia é que a cidade foi reconstruída várias vezes sobre si mesma. Por isso, arqueólogos encontraram aqui diversos níveis de história pertencentes a épocas diferentes. À primeira vista, as ruínas podem parecer discretas, mas a força de Troia não está no tamanho das pedras. Ela está no fato de que este lugar existiu durante séculos em dois mundos ao mesmo tempo: o da história real e o dos mitos que sobreviveram até mesmo ao império que os criou. Hattusa surgiu muito antes da maioria dos impérios que o mundo moderno costuma lembrar. Quando Roma ainda nem existia, os hititas já haviam construído aqui sua capital. A cidade foi erguida entre as colinas da Anatólia Central e se tornou um dos grandes centros do antigo Oriente Próximo. Hoje permanecem enormes muralhas, pedras de antigos templos e portões monumentais que ainda mantêm sua forma original. Os mais famosos são os Portões dos Leões. Eles são guardados por leões de pedra esculpidos há mais de 3.000 anos. Por essas entradas passaram exércitos, comerciantes e mensageiros. E o Império Hitita chegou a se tornar tão poderoso que rivalizou com o Egito pelo controle da região. Aqui não existem multidões nem barulho urbano. Há apenas colinas, muralhas antigas e pedras que permanecem no mesmo lugar há milhares de anos. O vento atravessa as ruínas e as montanhas ao redor criam a sensação de uma Anatólia muito mais antiga do que a história que normalmente imaginamos. O Vale de Hilara não se parece com a Capadócia tradicional. Em vez de vales abertos, aqui existe um cânion profundo por onde corre um rio e crescem árvores que quase não parecem pertencer a esta região seca. O vale se estende por quilômetros e desce lentamente entre enormes paredes de pedra. E foi justamente nessas rochas que pessoas escavaram igrejas, mosteiros e moradias. Muitos deles permanecem escondidos diretamente dentro da pedra, ao longo das trilhas do vale. Algumas igrejas ainda preservam afrescos antigos. Por isso, Hilara mistura duas coisas ao mesmo tempo: natureza e história muito antiga. Aqui fica fácil entender como as pessoas antigamente não construíam sobre a natureza, mas dentro dela, usando o cânion como abrigo e lar. O Vale de Hilara permanece na memória justamente por essa combinação. Embaixo, a água e vegetação. Acima, falésias. E entre elas, igrejas que continuam fazendo parte silenciosa do próprio cânion. O lago Sauda impressiona primeiro pelas cores. A margem branca, a água cristalina e os tons suaves de turquesa fazem com que ele pareça mais uma costa tropical do que um lago na Turquia.
Por isso, muita gente o chama de as Maldivas Turcas. Embora a atmosfera aqui seja completamente diferente, mais silenciosa, mais vazia. O lago é cercado por montanhas e ficou conhecido por suas águas transparentes e margens minerais de cor clara. Quando o sol aparece, a água fica tão cristalina que a linha entre a margem e o lago quase desaparece. Aqui não existe barulho urbano nem sensação de turismo em massa. A maioria das pessoas vem em busca de tranquilidade. E é justamente isso que define este lugar: a margem branca, a água transparente e um silêncio que faz o Lago Salda parecer isolado do resto do país. Às vezes, isso já basta para que um lugar deixe uma marca mais forte do que grandes cidades ou monumentos famosos. O Monte Ararat pode ser visto muito antes de qualquer detalhe ao redor aparecer. Ele é tão enorme que sua silhueta parece separada do resto da paisagem. Esta é a montanha mais alta da Turquia, mais de 5.000 metros de altitude. Uma montanha impossível de ignorar mesmo a grandes distâncias. E durante quase o ano inteiro, seu topo permanece coberto de neve. Há muito tempo, ela deixou de ser apenas um símbolo natural. Também se tornou parte das histórias bíblicas, porque o Ararat costuma ser associado à lenda da Arca de Noé. Por isso, durante séculos, existiram mitos, buscas e discussões em torno desta montanha. Mas, mesmo sem essas histórias, o Ararat impressiona apenas por sua escala. Ao redor existem apenas planícies secas e espaço vazio. E isso faz com que a montanha pareça ainda mais gigantesca. Aqui não existe uma paisagem complexa, nem muitos detalhes. Existe apenas um único pico que domina completamente o horizonte e faz todo o resto parecer menor. Ankara raramente é o principal motivo pelo qual alguém decide viajar para a Turquia. Mas é daqui que o país é governado. Esta é a capital da Turquia e o principal centro político do país. Aqui estão o governo, o parlamento, os ministérios e a maior parte das instituições mais importantes do estado. Depois do fim do Império Otomano, Ankara se tornou o símbolo da nova república criada por Mustafa Kemal Atatürk. Sua presença ainda é sentida em toda a cidade, especialmente em Anıtkabir,
o enorme mausoléu de Atatürk, visitado por milhões de pessoas todos os anos. Diferente de Istambul, Ankara não gira em torno do passado imperial nem do turismo. Ela é mais moderna, mais funcional e mais reservada. Grandes avenidas, prédios governamentais, universidades e distritos financeiros criam um ritmo completamente diferente. E é justamente aqui que a Turquia moderna pode ser percebida com mais clareza. Não a Turquia das ruínas e dos antigos impérios, mas a de um país que continua avançando constantemente. Konya começa exatamente onde a Turquia parece se afastar do mar e voltar o olhar para o interior. As baías, os portos e o ar úmido desaparecem. No lugar deles, surgem grandes planícies, horizontes secos e uma cidade com um ritmo completamente diferente. Esta é uma das cidades mais antigas da Turquia e um importante centro da Anatólia Central. No passado, Konya foi a capital dos Seljúcidas, um império que influenciou profundamente a arquitetura, a cultura e a história política da região. Por isso, existem aqui muitas mesquitas antigas, madraças e construções de pedra com detalhes típicos da arquitetura seljúcida. Diferente das cidades litorâneas, Konya não vive do mar nem do turismo. Ela é mais seca, mais tranquila e mais continental. Ao redor se estendem planícies e paisagens de estepe que criam uma enorme sensação de espaço aberto. Konya mostra uma outra Turquia, não a marítima, não a montanhosa, e nem a turística no sentido tradicional. É a Turquia da Anatólia Central, silenciosa, antiga e muito mais séria do que parece à primeira vista. Safranbolu parece ter ficado presa em outra época. Bairros inteiros continuam quase iguais aos tempos do Império Otomano. A cidade é famosa por suas antigas casas de madeira. Elas foram construídas muito próximas umas das outras, com telhados vermelhos, varandas e janelas estreitas que tornam Safranbolu reconhecível mesmo de longe. No passado, a cidade era um importante ponto nas rotas comerciais. Por isso, grandes casas de mercadores, caravanserais e mercados cobertos foram construídos aqui. As ruas do centro histórico continuam estreitas e labirínticas. Às vezes parece que foram feitas mais para sombra e tranquilidade do que para movimento. Em Safranbolu, quase não existe o ritmo moderno das grandes cidades. Tudo aqui depende dos detalhes. Fachadas de madeira, ruas de pedra, portas antigas e casas que permanecem no mesmo lugar há séculos.
É um daqueles lugares onde a arquitetura não parece um cenário turístico. Ela continua sendo parte da vida cotidiana da cidade. Bursa é uma cidade onde o Império Otomano ainda não era uma lenda. Ele estava apenas começando. Entre colinas verdes, bazares antigos, mesquitas e bairros que se tornaram a primeira capital do futuro império. Antes que a capital fosse transferida para Istambul, Bursa era o principal centro otomano. E essa história ainda pode ser sentida claramente na cidade. Aqui existem inúmeras mesquitas antigas, mausoléus e mercados cobertos, especialmente nas áreas centrais, onde a arquitetura otomana foi melhor preservada. Mas Bursa não é lembrada apenas por sua história. Ela é muito mais verde do que a maioria das grandes cidades turcas. Parques, árvores e colinas ao redor fazem a cidade parecer mais calma e suave. Perto dali se ergue o Monte Uludağ, que durante o inverno se transforma em um dos principais destinos de esqui do país. Em Bursa fica fácil perceber como a história do início do Império Otomano se mistura à vida moderna. Aqui, mesquitas antigas, mercados e bairros históricos não estão separados da cidade. Eles continuam sendo parte viva dela. Çumalıcık parece o momento em que Bursa desacelera e se transforma em uma antiga vila otomana. No lugar de grandes mesquitas e bazares, surgem ruas estreitas de pedra, casas coloridas e pátios onde a vida segue em um ritmo muito mais lento. A vila fica aos pés do Monte Uludağ e é considerada um dos assentamentos otomanos mais bem preservados da região. As casas foram construídas muito próximas umas das outras. Suas fachadas têm cores diferentes e os andares superiores frequentemente avançam sobre as ruas. Por isso, o espaço parece íntimo e fechado, como se a vila tivesse se comprimido de propósito para se proteger da passagem do tempo. Çumalıcık não se apoia em um grande monumento. Sua essência está nos pequenos detalhes impossíveis de reproduzir artificialmente. As pedras antigas das ruas, as fachadas irregulares, as janelas de madeira e a sensação de uma vila que continua vivendo dentro da própria história. O Monte Uludağ se ergue logo acima de Bursa, e por isso, a cidade parece viver constantemente sob a sombra da própria montanha. Durante o inverno, Uludağ se transforma em um dos principais destinos de esqui da Turquia.
As pessoas vêm em busca da neve, dos teleféricos e das paisagens que quebram completamente a imagem típica do país. Mas Uludağ não é apenas um destino de inverno. Nos meses mais quentes, a montanha se transforma em um lugar de trilhas, florestas, encostas abertas e ar fresco acima da cidade. Aqui fica evidente como a Turquia pode mudar drasticamente até dentro de uma mesma região. Lá embaixo ficam a antiga Bursa, os bazares e as mesquitas. Mais acima, surgem estradas, florestas e paisagens montanhosas, onde a cidade desaparece lentamente de vista. Quando Bursa fica para trás, Uludağ domina completamente a paisagem. Florestas, encostas, ar frio e montanhas, que fazem esta região parecer completamente diferente da Turquia que a maioria das pessoas imagina primeiro. Izmir é uma cidade que olha para o futuro sem esquecer o passado. Aqui não existe o peso imperial de Istambul, nem a seriedade política de Ankara. No lugar disso, há mar, calçadões à beira-mar e o ritmo leve de uma grande cidade do Egeu. É uma das maiores cidades da Turquia, mas parece mais aberta e relaxada, especialmente no calçadão de Cordon, o longo passeio marítimo onde as pessoas caminham, sentam diante da água e observam o pôr do sol sobre a baía. Izmir costuma ser considerada uma das cidades mais modernas e mais livres em atmosfera de todo o país. Há muitos jovens, universidades, cafés e uma vida urbana sem excesso de tensão. Mas Izmir não é importante apenas por si mesma. Ela também funciona como porta de entrada para muitos dos grandes sítios arqueológicos do Mar Egeu. A partir daqui, é fácil chegar a Éfeso, Pérgamo e outras cidades antigas. Em Izmir convivem duas Turquias diferentes: a cidade moderna à beira-mar e uma região onde a história permanece sempre muito próxima. Alassate sempre esteve ligada ao vento. Primeiro, pelos antigos moinhos de pedra nas colinas, hoje pelo windsurf e pelos esportes à vela, que transformaram este lugar em um dos pontos mais famosos da costa do Mar Egeu. O vento aqui é tão constante que as velas quase sempre ocupam as baías. Por isso, Alaçatı se tornou um dos principais centros de windsurf da Turquia.
Mas a cidade não vive apenas do esporte. No centro ainda permanecem antigas casas de pedra, ruas estreitas e pequenos cafés que aos poucos ocupam cada canto. E à noite, Alachate muda ainda mais. A luz das lanternas, os pátios abertos, a música e as pessoas nas ruas criam uma atmosfera leve e cheia de vida. Apesar da popularidade, Alachate não parece um grande complexo turístico. Ela continua sendo um lugar compacto que se sustenta nos detalhes: a pedra, o vento, a luz e o movimento tranquilo das ruas do Egeu. Dacia é uma península para quem não precisa de muito barulho. Aqui, a costa não tenta se transformar em um grande complexo turístico. Ela parece mais uma longa estrada tranquila entre enseadas, vilarejos e mar aberto. A península fica entre o Mar Egeu e o Mediterrâneo. Por isso, a água muda constantemente de cor e a costa parece irregular e viva. Dacia é famosa por suas pequenas enseadas. Muitas delas continuam tranquilas até mesmo na alta temporada. Aqui, as pessoas não costumam procurar festas, mas água limpa, espaço e um ritmo lento à beira-mar. Na parte antiga de Dacia, existem casas de pedra, ruas estreitas e pátios cobertos de flores. E ainda mais distante, na ponta da península, ficam as ruínas de Cnidos, uma antiga cidade construída diante do mar. Em Dacia não existe sensação de pressa. O mar continua sendo o principal elemento de quase todas as paisagens. E a península vai se estreitando lentamente entre duas costas, como se conduzisse o caminho para ainda mais enseadas, vento e mar aberto. Marmaris parece escondida dentro de uma enorme baía. O mar avança profundamente pela costa, enquanto montanhas verdes cercam a cidade e quase a isolam do resto do mundo. Por isso, a baía parece tranquila mesmo quando a marina está cheia de iates e barcos. Marmaris é há muitos anos um dos principais destinos turísticos da Turquia, especialmente para quem gosta de rotas marítimas e da vida ao redor da água. A marina ocupa uma parte central da cidade. É daqui que partem passeios pela costa, rotas entre enseadas e longas viagens pelo Mar Egeu.
No centro existem cafés, hotéis e calçadões à beira-mar. Mas basta se afastar um pouco para que a cidade rapidamente dê lugar a florestas de pinheiros e enseadas silenciosas. Em Mármares, o mar está sempre presente. Ele aparece entre montanhas, ruas, iates e baías. E é justamente o mar que define o ritmo de toda a cidade. As Pendos é melhor compreendida pelo som do que pelas próprias ruínas. O antigo teatro está tão bem preservado que ainda hoje é fácil imaginar uma voz subindo do palco até as últimas fileiras. Este é um dos teatros romanos mais bem preservados do mundo. Foi construído há quase 2000 anos, mas a forma do edifício ainda parece incrivelmente clara. As arquibancadas, o palco, os arcos e os corredores mostram até que ponto os romanos entendiam o espaço, a acústica e o movimento de grandes multidões. O teatro podia receber milhares de espectadores. E, mesmo assim, não era apenas uma construção gigantesca, mas um sistema cuidadosamente planejado. As Pendos impressiona não pelos ornamentos, mas pelo fato de que a pedra ainda funciona quase exatamente como seus construtores imaginaram. Ela não é apenas um vestígio da antiguidade, é um exemplo de engenharia que atravessou séculos sem perder sua lógica original. Amácia parece uma cidade a qual o rio abriu espaço entre as montanhas, e as casas simplesmente seguiram esse estreito corredor ao longo da água. A imagem mais famosa daqui são as casas otomanas às margens do rio Jezilirmak. Elas ficam alinhadas bem perto da água, com fachadas de madeira, varandas e telhados que acompanham o formato da margem. E acima da cidade, escavadas nas rochas, aparecem as tumbas dos reis do Ponto. Elas parecem observar a Másia do alto e lembram que esta cidade possui uma história muito mais antiga do que aparenta vista de baixo. Essas montanhas nunca foram apenas um pano de fundo para a cidade. Elas eram sua memória, sua fronteira e o grande símbolo visível de quase qualquer rua. Amácia é pequena e, justamente por isso, parece tão completa. Aqui, o rio, as casas, as pontes e as falésias não existem separadamente. Eles formam uma única paisagem urbana estreita, onde a história literalmente se ergue acima dos telhados.
Em Assos, as ruínas antigas não ficam simplesmente sobre uma colina. Elas parecem suspensas na borda da própria terra, no ponto onde a rocha termina e o horizonte do mar Egeu começa. No passado, Assos foi uma importante cidade do mundo antigo. Aqui viveram filósofos, comerciantes e pessoas para quem o mar era a principal ligação com o mundo. A parte mais famosa de Assos é o Templo de Atena. Ele fica no topo da colina, com vista para o mar Egeu e para a ilha de Lesbos ao longe. Hoje, restam apenas colunas e fragmentos de pedra, mas é a paisagem ao redor que torna este lugar especial. Daqui é fácil entender por que a cidade surgiu exatamente neste ponto. A colina oferecia proteção, o mar trazia conexão e a altura garantia controle absoluto sobre o território. Assos não impressiona pelo tamanho. Aqui não há multidões nem barulho. Há apenas pedra, vento, mar e uma cidade antiga que parece continuar olhando para o horizonte do Egeu. Çanakkale está localizada em um lugar onde o mar se move constantemente entre dois continentes. É aqui que ficam os Dardanelos, o estreito que conecta o mar Egeu ao mar de Mármara. Por isso, a cidade sempre teve enorme importância estratégica. Controlar o estreito significava controlar uma das rotas marítimas mais importantes da região. Hoje, Çanakkale parece mais tranquila, mas a história continua extremamente presente. A partir daqui, é fácil chegar a Troia, a lendária cidade da Guerra de Troia. E um pouco mais adiante, fica Galípoli, cenário de uma das batalhas mais importantes da Primeira Guerra Mundial. Por isso, Çanakkale acabou se tornando uma espécie de ponte entre diferentes épocas da história. A cidade é cheia de calçadões, balsas e movimento constante através do estreito. Aqui, o mar não é apenas parte da paisagem, ele define a própria existência da cidade e o ritmo da vida ao redor dos Dardanelos. Gaziantep não se parece em nada com as cidades litorâneas. Aqui tudo parece mais intenso. As ruas, os bazares, o cheiro das especiarias, a pedra dos bairros antigos e o movimento das pessoas, que não parece feito para turistas. Durante muito tempo, a cidade foi um ponto central das rotas comerciais.
Por aqui passaram pessoas, mercadorias, ofícios e culturas que conectavam a Anatólia ao Oriente Médio. Nos bairros antigos, ainda existem muitos edifícios de pedra, ruas comerciais estreitas e oficinas de cobre, onde o som do trabalho pode ser ouvido antes mesmo de os artesãos aparecerem. Gaziantep também é famosa pela gastronomia, especialmente pela baklava de pistache, que se tornou um dos símbolos da cidade. Mas aqui não é apenas o sabor que importa. Gaziantep permanece na memória pela intensidade da vida. Os bazares, os ofícios, os bairros antigos e a sensação de uma cidade muito mais próxima do leste da Turquia, não apenas geograficamente, mas também em seu caráter. Sagalassos foi construída no alto das montanhas, como se a cidade quisesse permanecer distante das planícies e das grandes rotas. Hoje, as ruínas continuam cercadas por silêncio, florestas e encostas montanhosas. E isso faz Sagalassos parecer muito diferente de muitas outras cidades antigas da Turquia. No passado, ela foi uma importante cidade da região da Pisídia. Aqui foram construídos templos, praças, teatros e um sofisticado sistema de abastecimento de água. O lugar mais famoso é a Fonte de Antonino. Ela foi parcialmente restaurada e a água continua correndo entre as pedras antigas, quase da mesma forma que há séculos. As ruas, colunas e edifícios de Sagalassos sobem lentamente junto com a montanha. E quanto mais alto se olha, mais a cidade parece se fundir às montanhas. Sagalassos nunca desceu até as pessoas. Ela permaneceu onde foi construída, acima das estradas, acima das planícies, mais perto das nuvens. E justamente por isso, as ruínas aqui possuem outro caráter. Elas não falam apenas do passado, ainda carregam a altitude que a cidade escolheu para si há séculos. O Lago Tuz parece um lugar de onde quase todos os detalhes desnecessários foram removidos. Cor, sombras, relevo, e restaram apenas sal, céu e espaço. Este é um dos maiores lagos salgados da Turquia. Durante a estação mais quente, parte da água desaparece e a superfície fica coberta por uma espessa camada de sal. Por isso, a paisagem se torna quase completamente branca, sem árvores, sem relevos complexos e sem muitos detalhes. Foi exatamente essa simplicidade que tornou o Lago Tuz famoso em fotografias e imagens de drone. As pessoas parecem minúsculas sobre a superfície, como se estivessem caminhando dentro de um espaço vazio e infinito.
Em alguns pontos, uma fina camada de água permanece sobre o sal. E então, o chão começa a funcionar como um espelho. No Lago Tuz, não existe quase nada onde prender o olhar. E justamente aí está sua força. Poucas cores, uma superfície branca e plana, uma fina camada de água e um horizonte que às vezes desaparece tão rapidamente quanto surgiu. Em Kayakoi, o vazio não é percebido imediatamente. No começo, vêem-se apenas casas de pedra espalhadas pela encosta. E então, fica claro que não existem janelas iluminadas, portas abertas, vozes, nem qualquer movimento típico de uma vila viva. Centenas de casas de pedra permanecem na montanha. Elas ficam tão próximas umas das outras que parece que toda a vila estivesse subindo a encosta ao mesmo tempo. Uma grande comunidade grega viveu aqui. Mas depois dos acontecimentos do início do século XX, os habitantes abandonaram o lugar e Kayakoi lentamente se transformou em uma cidade vazia de pedra. Hoje, trilhas estreitas passam entre as casas e sobem cada vez mais pela montanha. E quanto mais alto se vai, mais evidente se torna o tamanho que este lugar já teve. Aqui não existe um único monumento principal. A vila inteira é a memória. Muros de pedra, quartos vazios, escadas antigas e casas que continuam de pé sem pessoas dentro. Kayakoi não parece um museu. Parece mais um lugar onde o tempo simplesmente parou de avançar junto com a vida. É difícil resumir a Turquia em uma única imagem. Aqui coexistem cidades antigas, montanhas, bazares barulhentos, vilas abandonadas, baías mediterrâneas e paisagens que não se parecem entre si. A Turquia muda constantemente, das pedras brancas de Pamukkale às cidades subterrâneas da Capadócia, de Istambul às ruínas silenciosas do leste. Se você gostou desta rota, inscreva-se no canal. Ainda existem muitos países, histórias e lugares pela frente, e cada um deles vai mostrar o mundo de uma maneira diferente. Até a próxima viagem!